Vamos começar aqui então o limão. Nós vamos pintar o limão siciliano. Ele é amarelinho, né? A gente vai estar começando pelo chão, passando incolor em toda a área do chão. A gente passa o incolor para a tinta deslizar melhor. Passa em toda a área do chão. Pode passar bastante, ó. Por ser uma pintura pequena, você pode passar em toda a extensão do chão. Se fosse uma pintura maior, era bom ir passando por etapas, porque senão seca, né? Depois ele não funciona. Vou fazer o meu chãozinho com verde oliva. Ó, tinta bem na pontinha dele, para eu riscar aqui e medir meu chão. Aí daí pra cá eu vou contornar o limão e sempre puxar na direção horizontal. Não é bom que faça o chão assim. O chão sempre tem que ser no horizontal. Ó, contorna o limão, colocando a tinta virada pro limão. E ó, e limpando ele pra baixo. Ó. Sempre limpando ele pra baixo. Se o chão ficar tortinho, não se preocupa. O chão não precisa ser tão certinho. Ó, sempre colocando o excesso de tinta perto dos elementos. E o restante limpando para baixo. Ó. Vai contornando. E vai limpando para baixo. Tá vendo? O incolor, ele ajuda a tinta a distribuir melhor. Esse cantinho aqui pode ser até mais escuro, né? Porque o limão tá fazendo sombra. Ó. Vem limpando ele para baixo. Nosso chão já tá pronto. Só que eu ainda quero colocar um pouquinho de sépia para fazer uma sombra. Aí eu venho com sépia. Só de um lado também do pincel, tá vendo? Deixa eu arredar pra cá. Acho que não tá pegando. Aí. Aí eu vou contornar o limão. Ó. E vou dar um puxão pros lados. Contorna. E não precisa, não é pra tampar todo o verde. É só uma sombrinha bem sutil debaixo do limão. Ó, aqui também a mesma coisa. Ó. Grão, uma bolinha aqui de tinta seca. Ó. Contorno o limão, dá uma esfumada. Pronto, só uma profundidade aqui na nossa sombra. Nosso chão tá pronto. No fundo, eu escolhi o cinza lunar, mas o fundo é opcional, tá? Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Aqui, ó, ele vai até dar uma sujeirinha aqui com o chão, que eu quero que faça essa transição de cor aqui no chão, para não ficar tão só cinza. Aí eu começo bem aqui nos cantinhos, porque aqui corre o risco de sujar meu pincel, ó, do jeito que eu quero, para dar um tom diferente. Pelo menos aqui nesse chão, como se tivesse subindo um pouquinho do chão, encontrando com o fundo, ó. Aí passa em toda a extensão do pano, em volta
do elemento. Eu escolhi essa cor cinza lunar porque eu acho que dá uma nuance bonita com o limão siciliano. Ó, vai passando em volta. Se achar que precisa passar um pouquinho de incolor, eu vou colocar um pouquinho de incolor aqui, ó, na tinta mesmo. Aí, ó. Eu venho, misturo aqui, ó. Tiro o excesso, tá vendo? Tiro o excesso e começo do cantinho. Tem que ser do cantinho. Ó. Aqui. Bem pertinho aqui da folha. E já tá pronto o nosso fundo. Só vou aproveitar esse restinho de tinta aqui. Porque temos que aproveitar, né? Cada restinho. Peço desculpa o barulho que tá vindo lá de fora, que é complicado, né? A gente vai começar dessa folha, né? Que é a que tá por trás. Tá por trás de tudo. A gente sempre começa do que tá por trás. A gente vai colocar a tinta verde pinheiro. E a gente vai contornar. Deixa eu colocar aqui de jeito que eu não tampo com a minha mão. Vou tentar virar aqui. Aí. Colocar a luminária virada pra cá, que eu não faço sombra. Ó, vou contornar aqui, ó, em volta do limão, puxando pra cima, né? Coloca a tinta, porque sem tinta o pincel não pinta. Ó, como a parte de cima do meu pano é essa, a luz vai entrar desse lado. Se a luz vai entrar aqui na pontinha, no meio tem que ser escuro. Então, ó, a gente risca no meio da folha e puxa sempre pro lado contrário do que a luz vai entrar. Ó. Se no meio eu coloquei o escuro, agora o escuro vem pela beirada. Contorna a beirada. Ó. E puxando pra baixo. Puxar pra baixo aqui, deixando só o meio mais claro. Certo? Aí eu venho com o verde folha. Ou o verde claro que vocês tiverem aí. E passo onde não tem tinta. Faço o contrário do que eu fiz com o escuro. Aquela hora eu subi com o escuro no meio, agora eu vou subir com o claro. Ó. Coloca bastante tinta. Subi com claro. Se desse lado eu desci com escuro, do lado de cá eu vou descer com claro. Pra fechar a folha. Ó. Ó. Vem até embaixo. Geralmente essas folhas do limão e da laranja, elas não tem muitas dobrinhas, elas são mais retas, né? Então não tem muita preocupação de fazer dobrinha nela. Só vou fazer uma pontinha aqui, que eu acho que ela tá faltando uma pontinha. Eu vim com escuro, ó, e faço só uma pontinha aqui, ó. Aí. Isso. Com o branco a gente coloca só um pouquinho pra iluminar, né? Vem com branco, tinta só de um lado. Vou fazer o mesmo que eu fiz com claro, em cima do claro com branco, ó. Vira a tinta pro lado do claro, ó. E puxo pra dar uma iluminação. Mesma forma do lado de fora, ó. Tinta só de um lado, venho cá de cima, contorno
e puxo pra dentro. Só pra dar uma clareada aqui. Vou até tirar um pouquinho do excesso aqui do meio. Aí. Que não precisa ser muito. Nós vamos começar por esse limão, que é o limão que está por trás. Né? Já pintamos a folha, agora é o limão. A gente vai começar achando o lugar mais claro dele, que é aqui, né? Essa parte tá mais em evidência aqui. Então, a gente vem com branco. Tô usando o pincel Pituá, porque ele ajuda a carregar mais tinta. Ó, coloca bem aqui. Dá uma rodada no pincel, tá vendo? Dá uma rebolada. Aí já começa entrando com o verde. Dá uma lavadinha no pincel quando vocês pegarem o branco. Pra gente conseguir um degradê. Ó, aí começa com amarelo, limão. Em volta de todo o branco que a gente colocou. Ó, com pituá mesmo. Mas não tampa tudo não, tem que deixar um lugar pro reflexo, tá vendo? Bem pouquinho. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar todo o limão com amarelo limão. O próprio amarelo dele. Só que eu tô usando o pituá aqui, mas vai chegar um momento que eu vou ter que trocar por um pincel menor. Porque o pituá, ele não faz o acabamento que a gente precisa. Então, preenche o espaço grande, né, para ganhar tempo. Depois vem com o pincel menor e faz os contornos. Eu vou pintar ele todo aqui e já volto. Então, pintei ele aqui todo. Deixei passar aqui pro outro propositalmente para vocês, quando for passar nesse aqui, não achar que eu que faz errado se cair nesse aqui, que esse aqui vai ser a mesma cor, né? Então, agora a gente vai colocar as sombras. Ó, siena natural, só de um lado. Tiro o excesso atrás, tá vendo? E ó, vem passando aqui atrás do limão. Agora, vocês não podem passar por cima desse outro, não. Pega um pincel menor. Eu tô usando um pincel número 8. Mas vocês podem pegar um pincel número 6, número 4. Pra tá fazendo essa parte aqui, pra não sair fora. Ó, coloca e esfuma. Desmancha essa linha, ó. Tem que desmanchar. Pra ela não ficar marcada, ó. Ó, desmancha. Aqui embaixo, ó, tinta só de um lado. A gente vai passar aqui nessa parte, um pouco. Por causa desse cantinho aqui, que o limão tá fazendo bastante sombra. No outro, ó. Quando passar assim, ó, pro chão, passa a bundinha do pincel que limpa, ó, sem apertar muito, é só pra tirar a tinta, tá vendo? Ó. Aí vem, ó, e esfuma. Porque uma tinta tem que entrar na outra. Ó, bem sutil, com a mão bem levinha agora, para uma tinta entrar na outra. Aí, ó, ele tem uma beiradinha, uma curvinha aqui, ó, que a gente precisa destacar ela. Olha só, a gente vai pegar a tinta só de um lado também, só de um lado. E a gente vai passar aqui, ó, nessa curvinha. Tá vendo? Olha a curvinha como ficou. E vamos puxar para trás assim, ó. Com a mão bem leve, ó, bem leve. Ó, já deu um fundinho ali. Tira o excesso do pincel. Se tiver muito no seu pincel, você lava. E, ó, vem esfregando ela aqui, ó, pra ela sumir. Ó. Viu? Nessa parte de cima aqui,
Eu vou lavar bem o pincel. Eu vou colocar um pouquinho de verde. Ó, tinta só de um lado. Vou dar uma sombreada aqui, ó. Uma contornada nele. Com um pouquinho de verde. Vou puxar para baixo aqui. Ó. Bem levemente. Para dar um sobretom aqui. Pronto. Aqui nessa pontinha dele, a gente pode dar uma iluminada também com um pouquinho de branco. Ó, bem pouquinho no pincel. Só dar umas batidinhas aqui, ó. Pra dar uma iluminação. Pode vir até com o dedo mesmo e dar uma batidinha assim, ó. Pra tirar o excesso. Fica só uma iluminaçãozinha mesmo. E aqui no centro, ó, onde a gente deixou aquela hora, a gente vai pegar a tinta, virar ela pra baixo. E, ó, vai aumentando. Dando batidinhas, ó. Que o limão, ele é meio caracachento, né? Aí vai dando umas batidinhas assim. Agora a gente vai fazer esse aqui. A gente vai preencher da mesma forma com amarelo limão aqui. Depois que você preencher aqui, ó, com o amarelo limão, vamos aproveitar pra gente preencher esse miolo. Vocês vão pegar, ó, amarelo limão e branco no mesmo pincel. E passar, ó, dentro de cada gomo. E é só do gomo que vocês vão passar. Essa parte aqui não, tá? O miolinho ali não. Pode passar dentro do gomo. Ó, amarelo ouro, branco. Ó, amarelo limão e branco. Desculpa, é amarelo limão. Preenche todos os gomos. Um por um. O risco ainda vai aparecer, tá vendo? Pode ficar tranquilo. O risco ainda aparece. Mas tenta não tampar essa fenda aqui, tá vendo? Ó? Essa fendinha assim, ó, que alguns lugares tem. Então, tenta não tampar. Eu vou fazer aqui no meu e já volto. Pronto, agora a gente deixa secar, né? Pincel é uma coisa muito relativa. Eu acho que cada um, com o tempo, vai tendo uma preferência, né? Mas essas partes menores, eu sempre falo para pegar o pincel menor. E as partes maiores, pincel maior. Quem já tem mais experiência e quiser fazer com pincel maior, pode. Mas quem não tiver e quiser fazer com 4, faça com 4, tá? Pra fazer um acabamento bem bacana. Agora a gente vai lavar o pincel. Vocês podem continuar com o pincel 4, né, que é o menor. A gente vai colocar aqui, ó, siena natural. Tira o excesso embaixo. Pra gente dar uma sombra aqui, ó. A gente precisa dar uma sombra nele. Ó, vem aqui. Dá uma esfumadinha. Tá vendo? Pode subir só até aqui, tá bom, ó. Só pra dar uma profundidade. Uma sombra aqui embaixo, tá vendo? Comecei bem aqui do cantinho e vim até aqui. Já lá na parte de cima, lava o pincel. Na parte de cima vem com verde, ó. Só de um lado, verde clarinho. E passa aqui, ó, o contrário do siena natural. Nós colocamos siena natural aquela hora lá atrás, né? Lá por trás. Aí a gente vai colocar aqui. Vai só dar uma batidinha assim, ó. E tá bom. A gente vai pegar o branco. Ó, branco só de um lado. Vou tirar esse carocinho aqui. Vai escolher bem o meio onde ficou claro, ó, mais claro.
E vai dar uma batidinha aqui, ó. A batidinha é redonda, mas é um pouco curva, tá vendo? Então, ó, tem que fazer assim, ó. Só assim. Esse branco ainda vai secar um pouco, tá? Não precisa se preocupar, não. Ele vai secar. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o pincel menor, número 4, né? Continuar com 4, quem tiver com 4. A gente vai começar a passar branco nessa parte. Esse miolinho aqui, branco. Ó, vou até dar batidinhas aqui dentro, ó. Pra não ficar tão certinho. Dá batidinhas. E começa a passar o branco aqui, ó. Aqui em volta. Inclusive, nessas fendinhas que a gente deixou, né? Pra tampar todo o risco, ó. Vou fazer aqui no meu. E já volto. Isso é um trabalho de muita paciência, tá vendo? Ó, tem que usar o pincel de quina, ó, de quina. Com muito jeitinho, vi entrar aqui, tá vendo? Não precisa ter pressa, às vezes eu pinto rápido aqui, pro vídeo não ficar tão grande. Mas vocês têm que fazer, ó, com toda a paciência. Não precisa ter pressa, ó. Viu? Depois que fizeram isso, a gente vai pegar um pouquinho de amarelo ouro, bem pouquinho, ó, tá vendo? Até tirar no dedo aqui a sujeirinha. E vamos colocar aqui no miolinho, ó. E puxar um pouquinho pra fora, ó. É pouquinha coisa, tá vendo? E colocar, ó, bem pouquinho, ó, no risco. Como se a gente estivesse dando um contorninho em volta de todo o gomo. Ó. Tá vendo, ó? Bem pouquinho, é pouquinha coisa. Ó. Em todo o risco. Vou fazer desse lado aqui pra vocês verem melhor. Ó, vem contornando com amarelo ouro. Tira o excesso no dedo. Ou na bandejinha mesmo. Ó, vem passando em cima do risco, ó. Não do lado de fora no branco, aqui dentro, ó. Dentro só do amarelo. Faz em toda a extensão. Depois que a gente fez tudo isso, a gente vai começar agora com o filete. Ó, filete e o branco. A gente vai vir aqui, ó, em cima daquela linha, saindo do miolo, em cima da linha. Pra encontrar com o branquinho aqui de fora. Ó, vamos lá. Começa daqui de dentro, pincel, mão bem levinha. Esse é o momento para vocês treinarem bem o filete, ó. Sai daqui de dentro, passa em cima da linha, vai, volta e encontra no branco aqui de fora. Ó. Ou sai de fora para dentro, tanto faz. Contanto que entre aqui dentro, ó, do branco. Ó. Sai daqui de dentro, passa em cima do risco. Ó, em cima do risco, e sai aqui fora. Faz em todas as linhas. Essa é a separação dos gomos, né? Ó, em todas elas. Se sair um pouquinho torto, não tem problema. É só você fazer com calma, que tudo dá certo.
Ó. Se achar mais fácil vir de fora pra dentro, vai de fora pra dentro. Se achar que é mais fácil vir de dentro pra fora também, tanto faz. Ó. Certo? Aí, pra gente fazer uns favos, a gente vai fazer com filete também. Ó. Filete e o branco ainda, ó. Pega ali, ó. E dá uns risquinhos aqui dentro, ó. Não precisa ser muitos, mas de preferência que vocês sigam o movimento de cada goma. Eu não posso fazer um risco assim, né? Porque o gomo tá virado pra cá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um risco, ó, virado pro gomo. E são riscos irregulares, tá? Não são tão parelhos, não. Tão certinho, não, ó. Tem um aqui, outro aqui. Mas que venha pro sentido do centro, ó. Viu? Ó. Esses são aquelas luzinhas dos favos que aparecem. Pode fazer no sentido de dentro para fora também, tá vendo, ó? Mas que seja no sentido do gomo. Ok? E assim ficou o nosso limão siciliano. Eu espero que vocês gostem.